Olá, meus amigos. Boa tarde, boa manhã, boa noite, boa madrugada, você que nos assiste de todo lugar do Brasil. Eu sou o professor Luciano Favaro, gravamos aqui de Brasília, no Distrito Federal, nosso gran online, né, para você aí. E a matéria hoje é sobre direitos humanos. Você teve a oportunidade de assistir às nossas aulas de direitos humanos? Essa daqui acaba sendo um complemento, ou é utilizada em alguns concursos específicos. O foco dessa aula é falar sobre o pacto, melhor colocar no plural, os pactos de Nova York, de 1966. Então, a primeira observação que eu já faço nessa aula, para não confundir com o atual pacto de Nova York, que também foi assinado em Nova York, que fala das pessoas com deficiência. Alguns concursos têm cobrado esses pactos de 66. O foco dessa aula é tratar sobre o Pacto de Direito Civil. Muita informação, né? Mas fique tranquilo que a gente vai passar isso aqui tudo pelos slides, a gente vai falar detalhadamente. De qualquer modo, quero desejar a você já de início sucesso nos seus concursos, estudar. Pessoal, não tem coisa melhor que estudar, assim, é algo que não vão te tirar nunca na vida. E eu posso te dizer que deixar uma palavra aqui de apoio para você, basta tempo. Se você ainda não está passando em concurso, estude, que vai chegar o tempo que você vai passar. Mas eu não tenho muito tempo para estudar. Então talvez o seu tempo de estudo vai ter que ser o mais prolongado. Ao invés de você estudar 1 ano, vai precisar estudar 2, 3 para passar no concurso. Mas é fato que você passará. Aconteceu comigo, não será diferente com você. Beleza, campeão? Então vamos começar a nossa aula? Vem comigo para o slide. Olha lá, então a foco na nossa aula, direitos humanos, né? Óbvio, dentro da matéria de direitos humanos. E o assunto, o tema hoje da nossa aula é esse aqui, ó, o Pactos de Nova York, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, os Pactos de Nova York, volta aqui comigo, são dois, então, são dois, 66, 1966, a gente vai falar uma parte histórica, e um deles é o Pacto de Direitos Civis e o outro é o Pacto de Direito Econômico, Social e Cultural. Então, os direitos de primeira geração e direitos de segunda geração. O foco dessa aula, repito, é o de primeira geração, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis. Beleza? Também chamado de Pacto de Nova York, de 66, elaborado pela ONU. Sem maiores delongas, vamos começar a nossa parte histórica. Olha só, vamos lá. Então, meus amiguinhos, se você teve a oportunidade de assistir às minhas aulas de Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que eu falei que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dado o seu caráter de resolução, ela não possui meios técnicos para que alguém que teve os seus direitos violados possa aplicá-la na prática. Ela não possui. Aqui está a imagem da Eleanor Roosevelt segurando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, relembrando a você que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é de 48 e principalmente que ela não tem força obrigatória, ela é uma mera resolução da ONU. Né, diz alguns concursos já vi falando, ela é uma mera resolução, correto, ela é uma mera resolução da ONU. Bom, isso foi em 48. O que aconteceu? Nessa declaração foi assegurado um rol mínimo de direitos. Volto a dizer que é interessante que você assista, antes de assistir essa aula, ou se você já assistiu, relembrando, assistir a nossa aula de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque lá nela foi assegurado um rol de direitos mínimos que os estados devem garantir àqueles que habitam no seu território. Ocorre que nela, na declaração, não se dispôs acerca de métodos pelos quais a pessoa que teve seus direitos humanos violados possam reivindicá-los. Venha comigo aqui então. O que aconteceu? Lá nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, repito, 10 de dezembro de 48, dia em que mamãe nasceu, né? Só pensa que é brincadeira, mas não, 10 de dezembro de 48, minha mãe estava nascendo. Eu brinco com ela, mãe, você estava nascendo num mundo melhor. O problema é que essa Declaração Universal, que eu estou falando que é um mundo melhor, ela não tinha força obrigatória. Ela trouxe vários direitos enumerados, trouxe direitos de primeira e segunda geração. Professor, o que é direitos de primeira e o que é direitos de segunda geração? Aí que está. Indispensável assistir às nossas aulas anteriores. Primeira geração, direitos civis e políticos. Segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. Ela enumerou os direitos, mas não trouxe meios para que algum país que a descumprisse, até porque ela era uma mera resolução, pudesse ser punido, pudesse ser, ter alguma punição, alguma sanção. Entende a palavra sanção? Sanção não é o coelhinho da Mônica, esse também é sanção, né? Mas a sanção que a gente está falando é com C cedilha. Sanção, uma penalidade, uma pena, certo? Não tinha, na declaração não. Então, volta para o slide comigo lá. Foi então com base nessa ausência de mecanismo,
Posteriormente, no âmbito da ONU, aqui a foto da ONU, foram sendo celebrados vários tratados com o fulcro de salvaguardar os direitos humanos. E um desses tratados, os primeiros tratados, foram chamados Pacto de Nova York. Professor, por que é Pacto de Nova York? São chamados Pactos de Nova York porque foram assinados em Nova York. Nova York, certo? Uma cidade dos Estados Unidos, foram assinados lá. Então, os primeiros tratados que passaram a prever esse mecanismo de proteção foram os Pactos de Nova York, aprovados pela Assembleia Geral da ONU em 16 de dezembro de 66. Veja que sempre vai ser em dezembro, porque é em dezembro que, em regra, tem a Assembleia Geral da ONU. Então foi dia 10 de dezembro de 48 a Declaração Universal e aqui esses pactos em 16 de dezembro de 66. Foram dois pactos. O primeiro é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e é aí que eu chamo a atenção que nós estamos diante, nesse caso, dos direitos de primeira geração, né? Esses são os direitos de primeira geração. E o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. E o segundo, que é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses já são os direitos de segunda geração. Veja, olha só o que eu coloquei aqui, né? Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Culminou, por assim dizer, na regulamentação dos artigos 2 ao 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você lê lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 2 ao 21 vai tratar dos direitos de primeira geração, civis e políticos. É o que fala nesse tratado. Cuidado, hein? Tratado agora gera obrigação. Uma vez que o país for lá assinar e ratificar, vai ter que se responsabilizar por ele. Beleza? Então, esse é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é o foco da aula de hoje. Nem começamos a aula de hoje, hein? A parte histórica. Também foi celebrado em 66, vai comigo lá para o slide, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são de segunda geração, que culminou, por assim dizer, na regulamentação dos artigos 22, até coloquei 28 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 22 a 27, na verdade, 28 faz um fecho aí desses direitos. E assim para fechar esse slide, vamos lembrar também aqui que teve um protocolo facultativo junto com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Esse protocolo facultativo, o Brasil até ele não aderiu a ele até hoje, está lá para aderir, não vai ser nem foco da nossa aula aqui hoje. Muito bem? Vamos avançar. Perguntinha, mas qual é o motivo da demora para somente 18 anos após a proclamação da DUDH, na Declaração Universal, terem sido elaborados tais pactos que os regulamentasse, a regulamentasse a declaração? E aí o Valério Mazzuoli nos diz que a demora de 18 anos entre a proclamação da DUDH e os pactos de Nova York de 66 deveu-se às várias discordâncias surgidas na Comissão de Direitos Humanos, uma comissão que tinha lá dentro da ONU, sobre diversos aspectos, né, em especial sobre a questão de serem dois os pactos que deveriam atribuir conteúdo mais propriamente jurídico à declaração. Está querendo dizer o quê? Na verdade, havia uma discussão interna lá se iam ser um ou dois pactos. Resumindo a história toda, acabaram sendo dois. Um dos quais é foco da aula de hoje, que é o de primeira geração, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Muito bem, mas saiba também que há o outro e, oportunamente, nós vamos gravá-lo também. Se uma outra prova for cobrada desse assunto, nós vamos gravá-lo também. Muito bem? Ok, vamos avançar. À época, dizia lá o Mazzuoli ainda disse, que algumas correntes sustentavam que um único instrumento deveria ser feito, a fim de demonstrar a unicidade de propósito de ambas as categorias de direitos, primeira e segunda geração, bem assim a indivisibilidade dos direitos humanos contemporâneos, aquele princípio que eu comento inclusive em aula, que os direitos humanos são indivisíveis. Que adianta me assegurar direito à vida se não me assegurar, por exemplo, um direito a um salário digno, certo? Indivisível. No entanto, a Assembleia Geral da ONU, em 52, decidiu pela elaboração dos dois pactos que abrangeram as duas gerações de direitos humanos e é o que nós estamos explicando até agora, temos aí os dois pactos. Muito bem? Ok, vamos avançando. Coloca uma tela importante. Se você ler o artigo 1º, 3º e 5º de ambos os pactos, o preâmbulo, na verdade, o artigo 1º, 3º e o 5º, eles têm a mesma redação. Veja aí uma foto ilustrativa do Dia dos Direitos Humanos, no qual está escrito ali 10 de dezembro de 48, aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, fechando essa parte introdutória toda, olha pessoal, teve a declaração em 48, a declaração não tinha papel de tratado, era uma mera resolução. Por causa dela, a Comissão lá de Direitos Humanos da ONU, ela queria fazer um tratado, havia uma discussão, será um, será dois, serão dois.
Acabou fazendo dois, um pacto de direitos civis e um pacto de direitos econômicos, sociais e culturais. Então, dois pactos tratando cada um de uma geração, de primeira e de segunda. Havia discussão, não, é melhor fazer um tratado só, porque se fizer dois, é pensar que está quebrando aquele princípio da indivisibilidade e assim por diante. Resumindo a história toda, fizeram dois e o foco da nossa aula de hoje é o Pacto Internacional de Direitos Civis, primeira geração. Mas, se for para fazer um paralelismo, saiba que, tanto no Pacto de Direitos Civis quanto direitos econômicos, os artigos 1º, 3º e 5º são iguais, e o preâmbulo deles. Vamos ao preâmbulo. Olha lá, preâmbulo. Os Estados partes do presente pacto, considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, esse considerando é idêntico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente à pessoa humana, reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, o ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades civis e políticas. Veja, estou falando que liberdade civil e política. A diferença é que vai ter que lá na outra falar das liberdades, direitos econômicos, sociais e culturais. Liberdades civis e políticos e liberto do temor e da miséria não pode ser realizado a menos que se criem as condições que permitam a cada um gozar dos seus direitos civis e políticos, assim como dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, que ele até remete para os de segunda. Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das liberdades do homem, compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus semelhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente pacto, acordam o seguinte. Aí eu sempre gosto de finalizar assim, pessoal. Preâmbulo é uma leitura que você tem que fazer, ela é importante. E lembrando o que nós estamos falando ali, olha, a obrigação é de todos. Falou no último, aqui no último slide falou, compreendendo que o indivíduo por ter deveres. Então todos têm deveres, não é apenas o Estado pactuante, X, Y, Z, mas também o indivíduo que lá vive e assim por diante. O seu presidente, os seus governantes, o indivíduo na comunidade. Democracia, os seus poderes, é assim. Poder judiciário, no caso do Brasil, executivo, legislativo. Isso é autodeterminar. O Brasil, inclusive, reconhece a autodeterminação dos povos como um princípio das relações internacionais. Está aí, portanto. Olha aí, artigo 1º do pacto. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Está lá na nossa Constituição escrito isso. Artigo 4º, está escrito isso aí lá. Em virtude desse direito, determinam livremente o seu estatuto político. Olha lá. E asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Ninguém que tem que interferir. Eles que têm que desenvolver. Eles quem? Cada país a sua própria regra. Ponto 2. As obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e do direito internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado dos seus meios de subsistência. Essa floresta fica no seu território, mas você não vai poder utilizar ela. Não tem como. 3. Os Estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições das Cartas das Nações Unidas. Esse último item, pessoal, é aqueles países em que tem colônias. Portugal que fez
a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente pacto. A diferença é que lá no Pacto dos Direitos Econômicos vai falar que a igualdade se remete aos direitos econômicos, sociais e culturais. Digo igualdade porque prevê o princípio digo que eles são idênticos porque se prevê-se o respeito ao princípio da igualdade. E o artigo 5º, que vai tratar de uma medida de salvaguarda. Vamos entender o que é essa medida. Vamos ler ali, ó. Nenhuma disposição do presente pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente pacto, ou impor-lhe limitação mais ampla do que aquelas previstas. Gente, o que acontece aqui, né? Medida de salvaguarda. O cara vai falar, olha, é o seguinte, eu estou utilizando, um exemplo, né? Eu estou utilizando um dispositivo do próprio pacto para respeitar os direitos humanos, que ele, inclusive, nem vê como desrespeita os direitos humanos. O meu está assinado esse pacto aqui, mas eu não respeito o direito da pessoa ser livre. Eu não respeito o direito dela ter liberdade de expressão, mas eu assinei o pacto. Então, assim, você está criando uma medida de salvaguarda. Olha, você está querendo criar uma medida que não está ali prevista. Aí, então, para não salvaguardar, para salvaguardar os seres humanos, não é uma medida de salvaguarda do Estado, né? Para salvaguardar os direitos humanos, vamos falar e falar assim, ó, o seguinte, você assinou, ratificou esse pacto que está ali, você tem que interpretar. Não pode fazer uma interpretação diferente para violar os direitos humanos, senão ficaria muito fácil desrespeitá-lo. A interpretação é para todos os gostos. Voltemos. 2. Não se admite sequer, né, qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado parte do presente pacto em virtude das leis, convenções, regulamentos, costumes, sob pretexto de que o presente pacto não se reconheça ou reconheça em menor grau. Falou, ó, o seguinte, meu amigo, eu não vou respeitar esse direito num pacto porque a minha Constituição prevê outra coisa. Entre a Constituição e o pacto, da preferência à Constituição, porque é uma norma maior. Ou, o pacto é muito limitado, não vou reconhecer esse direito porque na minha Constituição não tenho, lá é limitado, então não vou reconhecer. Não. Se está ali no pacto, tem que cumprir. O que o Brasil fez? Pegou basicamente todos os direitos ali e jogou para dentro da nossa Constituição Federal. Muito bem? Caso do Brasil. Então isso daí é uma medida de salvaguarda dos direitos humanos para nós, seres humanos. Avancemos. Podemos ir lá. E aí eu vou começar falando quais são os direitos humanos que são consagrados, que são previstos nesse pacto. O primeiro direito que nós temos é o direito à vida. Né? Ah, não pode prever então a pena de morte? Então o Brasil está fora porque o Brasil tem pena de morte. Tem. O Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada, mas tem. Está lá previsto, é possível aplicar. O que ele fala? Que a pena de morte nos países que não a tenham abolido somente pode ser aplicada nos casos de crime mais grave. E a gente coloca isso, né? A gente não aboliu. E no caso de crime mais grave, qual o crime mais grave? Caso de guerra declarado. Em conformidade com a legislação vigente na época em que o crime foi cometido. Também não vai querer que depois que acabou a guerra, aí você fala que aquilo foi uma guerra, que aquilo lá foi um crime que você cometeu. Agora vem a observação. A pena de morte não pode jamais ser aplicada a menores de 18 anos nem a mulheres em estado de gravidez. Perguntaram um dia numa prova se poderia ser para idoso. Idoso não há proibição aqui. O que não pode é para menores de 18 anos e para mulheres em estado de gravidez. Muito bem? Segundo direito, não submissão à tortura, nem penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Temos isso aqui lá no texto constitucional nosso. Engraçado que esse direito é um direito, inclusive, que a gente não visualiza nem mesmo exceção a esse direito. Não visualiza. Por quê? Porque nós estamos aí diante de um direito em que é um direito em que não teria exceção. Não submissão à tortura. Vai excepcionar em que caso? Caso de guerra declarada? Teria. Outro direito, não submissão à escravidão e servidão. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados obrigatórios, salvo aquelas impostas a certos crimes punidos com prisão e trabalhos forçados, imposta por tribunal competente. Volta para mim. Não é o caso do Brasil, não, né? Trabalho forçado aqui a gente não tem. Por que eles entendem trabalho obrigatório? Seria a pessoa que é presa e ela vai ter que trabalhar, ela vai ter de trabalhar. O Brasil trabalha se quiser, olha que bacana, né? Não quero trabalhar. Hoje eu vou fazer um puxadinho aqui na laje para vender por 5 mil, lá nos presídios lá de Pernambuco. Não sei se vocês acompanharam isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Aqui no Brasil não há essa obrigatoriedade do preso trabalhar. Lá em outros países há essa obrigatoriedade. Aí ele fala que essa obrigatoriedade não constitui trabalho forçado. Não, não é. Observação a respeito desse artigo. É bom que você fique atento às alterações do texto constitucional. Recentemente, algum tempo atrás,
aprovou-se no Brasil a emenda constitucional, salvo engano, 72, de 2014, na qual fala a respeito da mão de obra escrava, colocar um dispositivo desse. Veja, não havia nenhum dispositivo do texto constitucional que falasse sobre a escravidão. Agora há. Não fala sobre a escravidão propriamente dita, mas a mão de obra escrava está lá, que é motivo de expropriação da terra, se for localizado mão de obra escrava naquela terra. Dá uma olhadinha no artigo 243 da Constituição Federal. Voltemos para o pacto. Mais direito, direito à liberdade e segurança pessoais. Ninguém pode ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e notificada sem demora das acusações formuladas contra ela. Direito de ser tratado com humanidade, respeito à dignidade da pessoa humana quando a pessoa for privada da sua liberdade, né? Os delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber um tratamento condizente com a sua idade e condição aí jurídica. Então, está aí, por exemplo, portanto, a explicação. O que mais? Vedação à prisão por descumprimento de obrigação contratual. Ah, né? Não paguei o contrato com o João. Ah, vai ser preso. Não, aqui no Brasil não pode ter prisão civil por dívida. Ah, mas eu sei que tem duas, professor. Pois é. Nós temos uma, na verdade, em vigor. A outra está com a eficácia suspensa, por assim dizer. Aqui nós temos a prisão da pessoa que não paga pensão alimentícia. Cadê o peixe? Cadê o peixe? O ramário? Né? Não pagou pensão alimentícia, pode ir pra cadeia, mesmo, entendeu? Pode ir pra cadeia. Ainda que seja, até brinca assim, ainda que seja deputado, né? Ali é complicado. A pensão alimentícia, a gente lembra uma vez que tem até um ministro, era ministro aí do Tribunal Superior, e foi lá, teve que ir para juiz de primeiro grau, né? Porque pensão alimentícia é uma das poucas lá ações que acontece isso. E aí, vedação à prisão por descumprimento de obrigação contratual. No Brasil, nós temos a prisão apenas por por não pagamento de pensão alimentícia, e essa é uma exceção que está lá na Convenção Americana, o Brasil observa ela. E quanto ao depositário infiel, de acordo com a súmula vinculante número, acho que é 23 do 23 ou 25 do STF, o Brasil não está aplicando a prisão de depositário infiel, que é uma prisão civil por dívida. Outro, direito de ir, vir e escolher a residência, né? Direito de ir, vir e permanecer. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive o seu próprio. E outra, vedação à expulsão arbitrária do estrangeiro. Oi, vem comigo. Vedação à expulsão arbitrária. Não estou dizendo que não posso expulsar. Pode sim. Cometer um crime, por exemplo, contra a economia popular, está lá na Lei 6.815. Pode expulsar sim. Então isso não é uma arbitrariedade, certo? A arbitrariedade é quando não se respeita os direitos básicos, como o direito à ampla defesa, o contraditório e assim por diante. Muito bem? Avancemos. Mais direito. Olha lá, direito de igualdade perante os tribunais e cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente, com as devidas garantias constitucionais, né, garantias, por um tribunal competente, independente, imparcial, estabelecido por lei, e na apuração de qualquer acusação de caráter penal formulada contra ela, ou também na determinação de direitos civis, direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal, tributário, assim por diante. Então, direito de igualdade perante os tribunais e as cortes de justiça. Outro direito, direito à presunção da inocência, sem dúvida. Sou presumido inocente até que tenha sentença penal condenatória. E também, outro princípio, outro direito, recorribilidade da sentença condenatória a uma instância superior. Não concordei com a decisão do juiz? Recorro. Outro direito previsto lá, a aplicação do... Outro princípio, o direito previsto lá no pacto, a aplicação do princípio do ne bis in idem. O que é o ne bis in idem? Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido. Absolvido. Ficou errado ali, né? Existe a palavra absorvido, pessoal, é engraçado, né? Não é um erro aqui tão... Existe a palavra absolvido, mas aqui é absorvido, mas aqui é absolvido. Ou condenado por sentença passada em julgado. Deixa eu fazer a correçãozinha ali depois no slide. Tá? O que é o ne bis in idem, então? Olha, já fui processado por esse fato, meu amigo. Fui condenado, cumpri pena, inclusive, não posso mais. Já fui julgado por esse fato, mas não fui condenado. Ne bis in idem. Perfeito? Avancemos. O que mais? A aplicação do nulo crime sine lege, o princípio da reserva legal, segundo o qual ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não constituem um delito de acordo com o direito nacional e internacional no momento em que foram praticados. Ah, você está falando que eu utilizar camisa branca é crime? Mas aqui não era ontem, eu pratiquei ontem, a partir de hoje que é, certo? Tampouco pode poder-se impor pena mais grave do que aplicável no momento da ocorrência do delito. Outro direito, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica em qualquer lugar,
No Brasil, a personalidade jurídica se reconhece do nascimento com vida, conforme está escrito lá no artigo 2º do Código Civil, lembrando, no entanto, que ao nascituro é assegurado os direitos se ele nascer com vida. E, além disso, é bom relembrar que nós temos a lei dos alimentos gravídicos, que assegura ao bebezinho que está lá na barriga da mãe, que está por nascer, os direitos aos alimentos. Lei dos alimentos gravídicos. Outro ali, direito à honra e reputação. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio, em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Pessoal, esse artigo aí, né, esse dispositivo, ninguém poderá ser objetivo, não, ninguém poderá ser objeto, na verdade. Está lá na própria Constituição Federal, fala isso daí lá, dividido em alguns artigos, em alguns incisos do artigo 5º, trata isso daí também lá. O que mais direito? Direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião, ou uma crença de sua escolha, liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública quanto privadamente, por meio de culto, celebração de rito, prática e ensino. Então, liberdade de religião, pensamento e de consciência. Direito de opinião e expressão, toda pessoa terá direito à liberdade de expressão, e esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber, difundir informação e ideias de qualquer natureza, independentemente de consideração de fronteira, verbal ou por escrito, em forma impressa ou artística ou por qualquer outro meio de sua escolha. Até mesmo lá pelo Facebook, pelo Twitter, falei propaganda aqui, né, pelo YouTube. É só para você entender que ele fala aqui, né, ou por qualquer outro meio de sua escolha. Apesar do Pacto 166, sem dúvida ainda é atual essa redação, já que ela fala qualquer outro meio, inclusive pelo meio que nem se pensava à época, ou se pensava, não era tão difundido assim a internet. Vedação à propaganda de guerra e incitamento à intolerância étnica, isso que é um grande problema, né, que está tendo hoje lá com o Estado Islâmico, que se diz Estado Islâmico. Será proibido por lei qualquer apologia ao ódio nacional, é o que eles pregam lá, infelizmente, racial ou religioso, que constitui um incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Direito de reunião pacífico, sem dúvida, né, eu quero me reunir, e o exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei. Aqui no caso do Brasil, o direito de reunião ele pode ser suspenso lá nos casos de... pode vir aqui comigo. Pode ser suspenso o direito de reunião nos casos de estado de sítio, certo? Então, pode acontecer isso aí. Então, o que ele está querendo dizer é justamente isso, o direito de reunião pacífica, a não ser que haja algum motivo para suspendê-lo. Então, fecha comigo lá no slide. O exercício desse direito ele estará sujeito apenas às restrições previstas em lei, no caso nosso da Constituição, e que se faça necessário em uma sociedade democrática, no interesse de segurança nacional, da segurança da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas, como está lá previsto na nossa Constituição Federal. E um outro direito colocado ali é o direito de associação. Muito bem. Proteção à família como elemento natural e fundamental da sociedade, reconhecendo o direito do homem e da mulher em idade núbia, no caso do Brasil, 16 anos, contrair matrimônio e consumar família. O casamento, ele será sempre celebrado não poderá ser celebrado sem o consentimento livre dos nubentes, dos futuros esposos, colocado ali. E o Estado deverá adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião da sua dissolução. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha só, até pouco tempo atrás o Brasil não era assim. O homem era o chefe era a cabeça do casal, era o chefe de família. Hoje não mais. Hoje, igualdade de direitos. Isso mudou recentemente no Brasil com o Código Civil de 2003, mas estava previsto aqui no Pacto de Nova York a igualdade dos direitos no casamento. Beleza? Então, isso daí. Voltemos lá para o slide. E em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que assegurem a proteção necessária para os filhos. Solução no caso de divórcio, por exemplo. Proteção à criança, para que ela tenha o seu registro imediatamente após o nascimento, receba um nome, tenha direito à nacionalidade. Outro direito, o direito à participação política. Então veja, aqui já estamos tratando de direitos políticos, beleza? Direito político, diretamente ou por meio dos representantes livremente escolhidos. E aí direito de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país, também entendido aí como direito político. Ou seja, você vai prestar concurso, você tem a mesma chance de passar do que o Joãozinho que está lá na outra casa dele, ali ao lado, assistindo ao meu vídeo também, e assim por diante. Talvez ele não tenha condições de estar lá comprando o vídeo, mas está estudando num outro meio. Beleza, mesmas condições, essa é a ideia, né? Não vai ter prioridade na hora de se prestar um concurso. Muito bem? Bom, para fechar o artigo ali 26 e 27. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito sem discriminação alguma à igual proteção da lei.
E a esse respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação, seja por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional, social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. E o artigo 27 diz assim, que nos estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, conjuntamente com outros membros do seu grupo, sua própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. É o caso nosso, exemplo típico dos índios. Uma minoria étnica, está lá, o território inclusive era deles, agora foram reduzidos. E aí nós não podemos privá-los de professar suas crenças, dos seus costumes e assim por diante. Muito bem? Fechado aqui, portanto. Bom, 3 observações a respeito desse pacto. Observações importantes. Primeira observação, olha lá. Perceba que nesse pacto não se tratou do direito de propriedade. Muito bem. Se você olhar lá, isso é importantíssimo, hein? Se você olhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá está falando de direito de propriedade. Aqui não tem, não falei nada de propriedade. Ficou muita discussão com quanto seja isso um direito humano, reconhecido, inclusive lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não está previsto no pacto, houve muita discussão para se colocar aqui, porque a declaração ela não gera obrigação, o pacto gera. Então, países anglo-saxões, eles brigaram muito para que não tivesse e não teve. Segunda observação, você vê, se tivesse desligado o vídeo antes, estava ferrado, essa observação que é importantíssima. Nesse pacto não se tratou acerca do asilo ou do refúgio. Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos artigos de 2 a 21, vai ter um artigo que fala sobre asilo. Que pode conceder asilo, pode conseguir asilo aquele que não tenha praticado um delito do direito comum ou atos contrários aos princípios da ONU. Mas aqui no pacto não está prevendo esse direito. Fala só da nacionalidade que a gente falou lá. E terceiro, admite-se em situações excepcionais que o Estado parte do tratado possa adotar medidas que suspendam as obrigações previstas no pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações. Vamos entender, eles podem, em determinados momentos, suspender alguns direitos. Essa é a terceira observação. Mas não pode acarretar nenhuma discriminação por motivo de raça, sexo. Eu comentei com vocês, vem aqui comigo, ó. Caso de estado de sítio no Brasil, é possível que a gente suspenda alguns direitos, dentre eles, direito à reunião, certo? É possível, a gente vai lá, não vai ter mais direito de reunião, não vai ter. É possível a suspensão de direitos humanos, até porque é uma das características deles, que eles não são absolutos. Muito bem. Aí, nossa, que isso não pode gerar discriminação de raça, cor, já que falou, olha, só as mulheres não podem se reunir, né? Não, só os homens não podem se reunir. Não, não é isso. Não pode distinguir, todos não poderão reunir-se. Aí vem o item 4 que eu coloquei aqui para nós, mas atenção, olha lá. Pode suspender, mas tem alguns direitos que não admitem suspensão. Primeiro ali, não ser arbitrariamente privado de sua vida, com ressalva da pena de morte já mencionado, já falamos lá. Pessoal, esse daqui não tem ressalva, tá? Esse aqui não pode ser suspenso. A não ser que seja caso da pena de morte, mas nos casos de crime graves, no caso do Brasil, guerra declarada, certo? Aí poderia, mas aqui não poderia ter. A vida é um direito que não poderia ali suspender. Outro, direito a não submissão à tortura, né? A pena, tratamento cruel e desumano degradante. Outro direito que não pode ser suspenso. Ainda que estivéssemos ali numa situação excepcional, como falamos aqui no item 3, não podemos suspender ali o direito a não submissão à tortura, nem a pena, tratamento cruel, desumano degradante. Direito a não submissão à escravidão e à servidão é outro. Não prisão por descumprimento de obrigação contratual, também não tem. Direito ao nulo crime sine lege, princípio da reserva legal. Direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. E direito de liberdade de pensamento, consciência e religião. Todos esses direitos, repito, para fechar, não podem ser suspensos ainda que haja, repito, ainda fecho aqui, ainda que haja situações excepcionais do país, mas eles não poderão ser suspensos. Muito bem? Bom, são esses os direitos enumerados no pacto. Para fechar esse nosso bloco, vamos falar aqui rapidamente sobre o Comitê de Direitos Humanos. Olha só, nesse pacto de direitos civis, podia ficar comigo aqui mesmo, depois já volto lá para os lados. Nesse Pacto de Direitos Civis e Políticos de Nova York, de 66, foi previsto um comitê. Cuidado para não confundir o Comitê de Direitos Humanos com a Comissão de Direitos Humanos da ONU. Foi previsto um comitê. O comitê vai analisar violações de direitos humanos. Lembra que eu falei da sanção, da punição? É esse comitê. Se você é um país que faz parte do tratado, você assinou e ratificou ele, se fizer qualquer caquinha,
A pessoa do seu país pode remeter uma carta para esse Comitê de Direitos Humanos e reclamar das violações que você está praticando, você país. Então vamos falar um pouquinho desse comitê. Então, nesse Pacto de Direitos Civis e Políticos foi criado esse Comitê de Direitos Humanos, foi previsto esse Comitê de Direitos Humanos, e algumas observações dele que vamos falar. A primeira observação é que esse comitê ele vai analisar questões de violações de direitos humanos do Pacto. Ele é integrado por 18 membros nacionais dos Estados partes do Pacto, quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos, levando sempre em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência jurídica. Eles são eleitos para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Os membros eles exercem funções a título pessoal, então, ou seja, não está ali representando o Estado, ele está ali representando as pessoas, o ser humano. O comitê ele não pode ter mais de uma pessoa nacional do mesmo Estado, então não pode ter 2 brasileiros, por exemplo. Nas eleições do comitê vão levar sempre em consideração uma distribuição geográfica equitativa, ou seja, vai ter uma proporção da América Latina, uma proporção da América do Norte, uma proporção da África, uma proporção da Ásia, certo? Bem como os principais sistemas jurídicos aí de proteção de direitos humanos. No caso do Brasil, ele faz parte do sistema americano de direitos humanos. Os membros eles recebem os honorários que são provenientes de recursos da própria ONU. Todo membro do comitê ele deverá, antes de iniciar suas funções, assumir em sessão pública o compromisso de desempenhar suas funções imparciais e conscientes. Imparcial, e repito, não praticando isso praticando isso como se fosse representando um país. Ele está ali eleito por um país, foi designado por um país, mas não está representando o país em si, mas a comunidade, né, está representando a população mundial de modo geral. O comitê tem uma mesa eleita para um período de 2 anos, podendo os membros ser reeleitos. Então, veja, eles são eleitos para um mandato de 4, podendo ser reeleitos. E de 2 em 2 tem que trocar a mesa, como se fosse a mesa nossa da Câmara do Senado. Opa, acabou. E aí, o comitê de uma mesa está eleita por um período de 2 anos, podendo ser os membros serem reeleitos. O que está querendo ser reeleitos? Aqui são reeleitos os membros da mesa também. Você dizer, foi 2 anos, né? Ele foi eleito 2 anos, aí pode ser reeleito a própria mesa, tá certo? Bom, meus amigos, em suma, era isso que nós temos tratado do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, direitos de primeira geração, Pacto de Nova York de 1966. Os direitos e falar também desse comitê. O comitê, a função principal dele, qual é? Analisar eventuais violações de direitos humanos e mandar recomendações, se for o caso, ter sanções a aplicar para os estados. A maior sanção dele vai ser fazer um relatório em que é apresentado para a ONU e falar, olha, o Estado, Brasil, violou os direitos previstos nesse pacto. Ok? Sucesso para vocês no concurso, tudo de bom, a gente se vê por aí. Um abraço, conte sempre comigo. Tchau.